Tem vários, já tem vários colegas aí entrando, tá? É, já apareceu aí para você, Neto? Elcio, deixa eu fazer aqui para visualizar. Prontinho, ok. Apareceu aí para você? Pronto. Maravilha, ó o homem aí. Olá, Bom Neto, demais. tudo bem? Muito boa noite aí para você. Boa noite a todos. Graças a Deus, tudo bem? E com você? Tudo tranquilo, tudo ótimo aí. Pessoal, é, Maravilha. hoje, como vocês puderam acompanhar aí no meus stories, nos stories aí do Neto, a gente vai falar um pouco para vocês hoje sobre como cuidar da gestão financeira do consultório em períodos de pandemia, né? Que é o período de crise como o que a gente está vivenciando agora. Então, estou aqui com meu colega Neto, da Curem. É isso, Neto? Isso aí, Neto, você pode falar um pouquinho de você e da Curem aí com certeza. para os nossos ouvintes? Com certeza. Frank, então vamos lá. Pessoal, muito prazer. Meu nome é Elcio Neto, todo mundo me chama de Neto, então com vocês não vai ser diferente. Eu sou de Belo Horizonte, sou mineiro, sou médico de formação e hoje um cara 1000% aí empreendedor, apaixonado por empreendedorismo. Então, assim, conheci o Frank em São Paulo, né? Conhecemos em São Paulo e tivemos um bom bate-papo. O santo bateu demais, são duas pessoas aficionadas aí pelo que fazem. E esse bate-papo nosso, a ideia foi justamente porque eu nessa visão empreendedora, você nessa grande visão empreendedora e de gestão, né, para a gente trocar uma experiência com a galera aí, que eu acho que vai ser muito importante. Então, basicamente, hoje eu fui para um outro lado da medicina, que é esse lado empreendedor, pouco explorado, né? Nossos colegas aí vão muito para a parte assistencial, você sabe bem disso, e empreendedorismo existe e é uma veia aí que a galera tem que ficar atenta. Entretanto, aí, apesar de estar na parte empreendedora da medicina, está também sendo impactado Sem pelos dúvida, eventos sem dúvida, relacionados à pandemia de Covid-19, né, que está sem dúvida. impondo alguns tipos de restrição aí para o exercício de várias atividades. Então, pessoal, o prazer Até grande, para né, ter explicar para você eles, se aqui. você quiser que você me pediu para falar um pouco da Cura, se você quiser que eu dê uma Claro, pincelada aqui para eles entenderem o segmento. Então, por pessoal, eu favor. sou um cara que entrei na medicina para fazer cardiologia, para mexer na área de emergência, que era a área que eu era apaixonado, vamos dizer assim, né? E assim, a gente sabe muito bem que é uma área que não tem o seu devido valor no Brasil, né? É uma área muito subestimada, vamos dizer assim, e pouco valorizada. Então, como eu vi que na época da faculdade tinha uma dor muito grande dos colegas, né? Porque a porta de entrada normalmente é no pronto-socorro, a porta de entrada nossa no mercado de trabalho muitas vezes é no plantão, onde a gente não deveria estar como recém-formado, né? Então, assim, resolvi abrir a CUREM, que significa Centro de Treinamento em Urgência e Emergência, justamente para agregar, para fazer a capacitação desses profissionais na ponta. E com cursos de simulação, como a CLS, a PLS, PAL, são cursos que todo mundo aí da área médica conhece, né? Já ouviu falar alguma vez. E aí é isso. E o Frank, você apresenta para a galera aí também, que você é um cara forte demais, mas para o pessoal da minha rede aqui te conhecer. Ah, legal, que bom, pessoal. Olha, uma boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando desse tema que é tão importante na vida de nós médicos, né? E demais profissionais de várias outras áreas também, que fazem parte aqui do meu Instagram, do Instagram do Neto. Então, é muito importante vocês saberem disso, né? Tá todo mundo sendo impactado pelos eventos relacionados à pandemia. Bom, eu sou médico também, sou neurocirurgião, apesar de não estar só na área empreendedora, eu ainda exerço, né, a neurocirurgia. Aliás, eu amo, né, a neurocirurgia, mas eu hoje dedico também boa parte do meu tempo à educação financeira de médicos e demais profissionais da saúde e profissionais liberal. Por quê? Porque a gente percebe que o médico se forma com um grande nível de conhecimento técnico e depois faz os cursos aí da cura e outros cursos e tal, para se aprimorar ainda mais na parte técnica, mas ele não entende nada de finanças, de gestão, de marketing, de empreendedorismo. E por conta dessa falta de conhecimento, muitas vezes ele acaba é, virando presa fácil para a operadora de saúde, para o governo, para cooperativas, para organizações sociais de saúde. E ele mesmo, apesar de ganhar bem durante uma boa fase da vida, acaba não enriquecendo. Então, a gente tem se dedicado aí a ensinar os colegas médicos a cuidarem do dinheiro que ganham, né? Até para que eles possam exercer a medicina de uma forma melhor,
de uma forma mais eficiente, uma vez que eles não terão problemas financeiros, né? E isso é muito importante. E nesse período agora de eventos, eu vou chamar aqui de eventos relacionados à pandemia, porque tem a pandemia em si, a doença, né, a virose e tal, e tem as medidas que estão sendo tomadas por conta de várias autoridades políticas do país. Então a gente junta tudo, né? Por isso que eu vou usar o termo evento, eu não vou falar só da pandemia, porque tudo isso tem impactado na gestão financeira de consultórios e clínicas, né? E também no exercício da medicina por vários colegas cirurgiões, por exemplo. E aí a gente tem percebido, viu, Neto, uma demanda muito grande por esse, sim, o que que eu faço, né? Pô, mais de 50% dos colegas, a grande maioria, teve redução de mais ou menos 50% da sua renda nesse período. Tá? Então, isso não é trivial. Não é algo que a gente possa dizer assim, ah, poxa, e é irrelevante. Não é. E a gente está tendo que se reinventar. E o consultório, para muitos colegas, é uma fonte de renda, é um ganha-pão, é uma fonte de sucesso na carreira e tal. E os colegas estão assim meio perdidos, sem saber o que fazer nesse período. Então, a gente está aqui hoje para trazer para vocês algumas orientações que vão ajudar vocês a lidarem melhor com esse período e também se prepararem para o pós-crise, né? É um período que vai vir aí. Em algum momento essa crise vai passar e aí quem tiver feito a lição de casa, digamos assim, né? Quem tiver feito tudo direitinho, vai ter condições de se recuperar de forma mais rápida. Então, por isso que a gente idealizou essa live de hoje, né? Junto aí com o Neto, para que a gente possa trazer para vocês algumas orientações úteis para que vocês possam empenhar no cotidiano de vocês, tá? E assim, Frank, se você me permite complementar, eu acho que você falou uma coisa que é muito importante. Toda crise passa, né? A gente vai passar por isso. E o efeito psicológico de uma crise é muito grande, é muito relevante. Às vezes as pessoas têm um impacto tão grande, né, que começam a ser prejudicadas, inclusive na saúde física e mental, né, como consequência. E assim, eu te falo que um dos pontos principais para a gente lidar numa crise é a gente entender que quanto mais anteciparmos, né, melhor. Em que sentido? Eu, como empreendedor, hoje, para o pessoal entender, a Curem ela é considerada o quinto maior centro de treinamento de ACLS, ATLS e tudo mais do mundo, né, o maior da América do Sul. Nós temos 12 unidades físicas espalhadas em 8 estados brasileiros e um custo altíssimo, né? Porque se a gente for parar para pensar, nós não somos uma escola no qual tem mensalidades. Nós somos uma instituição muito difícil, é um negócio muito específico. A pessoa paga uma inscrição, faz um curso e vai embora. E aí resta o nosso poder, né? O nosso poder de capacitação com qualidade e tudo mais, é brilhar o olho do cliente para que ele volte e continue fazendo cursos com a gente. Mas a gente não tem recorrência. E quando veio essa crise, o que aconteceu? Em março, principalmente, que foi um mês de pânico, né? Foi um mês muito assustador para todo mundo. Em março, nosso faturamento despencou, caiu 90%. E aí a gente, poxa, teve aquele baque psicológico, aquele baque emocional, né? Mas as pessoas têm que entender que a gente tem que ter humildade para cortar custos, né? Para cortar custos que não são tão relevantes, que não são primordiais para o negócio se manter em pé, para que a gente consiga passar por essa crise. Então, eu te dou um exemplo meu mesmo que eu fiz. Eu reduzi, por exemplo, eu fechei uma unidade física aqui em Belo Horizonte, que era uma parte só administrativa, que eu tinha um custo operacional ali só no espaço físico de 30 mil reais. O que eu falei? Poxa, eu vou cortar isso aqui porque não tem lógica. São 8 andares que a gente tem aqui, vão reduzir 2 andares e vão ficar todo mundo em 6, a demanda diminuiu. Então, assim, o que eu acho importante? Se eu fosse um cara que me mantivesse ali orgulhoso, poxa, eu vou estar dando um passo para trás, estou dando um passo para trás, poderia ter um tombo maior. Então, eu acho que eu tive a visão aqui junto com o time, com o grupo, porque é sempre um grupo trabalhando junto, de falar o quê? Gente, vamos tirar um pouco o pé, vamos dar um passo para trás, enquanto o revólver não está na nossa cabeça e a gente está tomando essa decisão planejada, né? Porque senão as coisas complicam. Então, todo mundo está passando por isso, eu acho que a ideia é a gente compartilhar. Sem dúvida nenhuma, muito bom aí um exemplo seu, não é, Neto? E quero avisar aí os nossos ouvintes, as pessoas que estão aí nos acompanhando, que, dado a relevância do tema, compartilhem essa live com os amigos de vocês, né? Curtam aí, deixem as perguntas aqui para nós,
A gente vai ter um grande prazer em responder para vocês, tá? E continuem com a gente e compartilhem e tragam mais pessoas, porque realmente é um conhecimento muito importante. E dentro disso que você falou, Neto, de reduzir custo, quero colocar aqui para os nossos ouvintes o seguinte: o que essa crise tem de diferente das demais, né? O Brasil, nos últimos 12 anos, passou aí por 4 crises. Esta é a quarta. Tivemos a crise do subprime em 2001, tivemos a crise em 2012 da Grécia, do default da Grécia, tivemos em 2016 outra crise política e agora em 2020 estamos vivenciando aí os eventos relacionados à pandemia de Covid-19, tá? Mas o que essa crise tem de diferente das demais, né? Por que nas outras crises não aconteceu o que está acontecendo nessa? Porque, primeira coisa, essa crise, ela conseguiu fazer uma coisa que pouquíssimas crises fizeram. Ela conseguiu afetar simultaneamente a produção e o consumo. Usualmente, uma crise financeira ou afeta a produção e depois só que afeta o consumo, ou ela afeta o consumo e depois só a produção. Esta não. Ela afetou de cheio as duas pontas da cadeia produtiva. Por quê? Porque muitas pessoas não podem trabalhar, porque estão confinadas em suas residências, estão doentes, algumas, né, por conta da doença. E também elas não podem consumir, porque os estabelecimentos estão fechados, né? Então, shopping centers fechados, lojas, restaurantes, barbearias, salões de beleza e etc., tudo fechado. Então, gerou um impacto direto nas duas pontas, daí a gravidade dela. E no consultório, o que aconteceu, né? Impactou o nosso fluxo de caixa. Ou seja, houve um descasamento entre receita e gasto. Então, o Neto já falou aí, né? Tem que reduzir gasto para poder trazer novamente o fluxo de caixa, equiparar ele à receita. Ao mesmo tempo que houve uma queda na receita, os gastos foram então mantidos. E agora a gente tem que trabalhar no sentido não só de reduzir gasto, claro, a gente vai falar aqui mais um pouco, mas também de tentar manter ou diminuir o impacto na receita, né? Então, o Neto já colocou, um deles é cortar custo. E a gente não pode ser orgulhoso nesse momento, né? A gente não pode, tem que deixar o orgulho de lado e trabalhar no seguinte sentido: o que tem que estar na cabeça de vocês, viu? É conseguir carência e desconto. O que não puder ser cortado, claro. Por quê? Você precisa ganhar tempo para que você adeque o fluxo de caixa. Então, negociar com seus, com proprietários, com credores e etc., ganhar tempo, 2, 3, 5, 6 meses de carência para pagar alguma coisa e conseguir desconto também. Por que não, né? Então, aqui, por exemplo, a gente conseguiu, lá no prédio onde a gente tem a empresa hoje, a gente conseguiu um desconto de 50%, para vocês terem uma ideia, no preço do aluguel, né? Então, 50%. Negociamos com alguns funcionários, redução, né? E também a gente conseguiu, com os nossos prestadores de serviço, por exemplo, com a empresa que cuida do site para nós, uma redução também de 50%. Prontuário eletrônico, redução de 50%. Tudo no sentido de readequar o fluxo de caixa. Isso é muito importante, não tem que ter vergonha, não tem que ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Tem que agir, porque o fluxo de caixa tem que ser readequado, tem que equilibrar, tá? E também tomar as medidas para aumentar a receita, Neto. O que é que vocês têm feito aí no sentido de tentar manter ou até aumentar a receita? Então, assim, existe aquele velho ditado: enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Exatamente. E em tudo a gente tem oportunidade, a gente consegue nos reinventar, né? A gente consegue... Por isso é importante a gente separar o emocional da razão para atuar nessas horas, né? Falar é muito bonito, mas nós estamos aqui falando coisas que nós fazemos, né, Francisco? Exatamente. Então, assim, são coisas diferentes. Nós não estamos trocando experiência entre pessoas que não estão na linha de frente sofrendo. Isso que você falou de renegociar, de tentar carência, de tentar desconto, isso é primordial, né? Nós fizemos isso demais. E é um momento que toda a economia global ela foi afetada de alguma forma. Então, existe uma sensibilização. As pessoas estão, de certa forma, comovidas e sabendo que não é uma desculpinha do Frank, não é uma desculpinha do Neto, não é uma desculpinha de fulano.
Então as pessoas elas estão dispostas a ouvir, pelo menos, porque elas sabem que elas têm que ouvir, está todo mundo afetado. Né? A gente está vendo aí grandes empresas desmoronarem por não ter fluxo de caixa, e fluxo de caixa é tudo, né? Numa crise o que é importante é o fluxo de caixa, e a gente está vendo empresas muito pequenas ou coisas que não eram tão relevantes tomando uma outra proporção. Nascem monstros, né, no meio de uma crise, do mesmo jeito que morrem monstros. Então é tudo questão de observar. E assim, eu te falo, que nem eu falei aqui, a gente tinha 12 imóveis, né? E a gente teve que ir para a negociação, bater na porta da imobiliária, bater na porta do dono do imóvel e falar a verdade, colocar as cartas na mesa e explicar o que está acontecendo. Meu cliente sumiu. Se meu cliente sumiu, eu não tenho faturamento. Se eu não tenho faturamento, meu fluxo de caixa está comprometido. E aí eu tenho que sentar para conversar. Né? Porque o que as pessoas têm que entender é o seguinte, nós estamos entrando numa crise, numa recessão, pós-crise também com certeza, que vai ser muito grande. Então, assim, eu lembro em 2013, 2014, 2015, imóveis para alugar em Belo Horizonte, 1.000. Né? Era imóvel em cada rua, era prédios inteiros para alugar e tudo mais. Então, o proprietário, hoje, ele está ciente também que não é... Se ele não renegociar com você, você não vai ter dinheiro para pagar muitas vezes, ele vai tomar um cano, porque não é de má fé, porque você não tem de onde tirar. E se ele te tirar do imóvel ou dificultar e querer sua saída, depois ele não vai alugar esse imóvel tão fácil. Então, assim, porque como o Brasil vai demorar a acelerar de novo, né, assim como o mundo, ele tem que sentar e ele tem que conversar. Então, as pessoas têm que fazerem isso. Não tem possibilidade de não tentar renegociar. E lembrem-se, pessoal, que vai ter retomada. A gente sabe que vai ter. Então, nenhum, por exemplo, proprietário de um imóvel vai querer perder o inquilino dele, né? Porque quando a retomada vier, você volta. Sem dúvida, sem dúvida. Então, e se você já é um bom pagador, se você tem um bom nome, um bom relacionamento, gente, o que a gente vê de pessoas com aluguel aí tendo problema, o proprietário tendo problema, que muitas vezes ele quer ganhar menos só para não ter a dor de cabeça que ele tinha. Exatamente. E é custo para ele. Se você sai do imóvel, ele ainda tem que pagar né, IPTU e tudo mais, e condomínio muitas vezes, então é custo para ele. É muito melhor ele deixar de ganhar, mas não ter custo, do que você sair, ter custo para ele e depois ele aumentar esse custo por mais tempo, porque ele não vai conseguir locar de novo, né? Ele não vai conseguir alugar. Então é uma coisa que tem que ser avaliada. Né? E também, viu, esse conceito que a gente está falando aqui, ele é válido, por exemplo, para quem tem dívida. Né? Então, às vezes, você tem um financiamento, né? Você financiou algum projeto seu, então você pode renegociar a sua dívida. As instituições financeiras estão receptivas e estão abertas para renegociação a juros menores e a carência também. Então, você ganhando aí 3 meses para frente para pagar, né? Isso dá uma ajuda muito boa, desafoga o seu fluxo de caixa para você se readequar. E outra coisa também, existem alguns tributos que tiveram diferimento, viu? Então, por exemplo, o FGTS teve diferimento aí de 6 meses. Os impostos do Simples, para que empresas que são do Simples Nacional tiveram o diferimento também. Alguns tributos, por exemplo, contribuição para o Sistema S, sofreu redução de 50%. E também alguns tributos estaduais e municipais também tiveram alguns benefícios. E vale a pena você conversar com o seu contador aí para ir atrás dessas informações e se beneficiar delas. Ou seja, está todo mundo cedendo. Ou pelo menos quase todo mundo. Tem um grupinho que não está cedendo, tá? Que eu não vou entrar aqui em questões políticas, infelizmente. Mas tem um grupo que não está cedendo. Mas o restante está todo mundo cedendo no sentido de cada um dar a sua parcela de contribuição para que a gente sobreviva a essa crise e saia dela melhor do que o que a gente entrou. E eu vou te falar, Frank, eu vivi nesse momento de renegociação de aluguéis e tudo mais. Algumas pessoas do outro lado foram duras. Não, então é melhor você sair, é melhor você sair. E na hora que eu ameaçava sair mesmo, vinha atrás, ajoelhado, pedindo desculpa e querendo renegociar. E esse imóvel que eu falei, por exemplo, esse custo operacional de 30 mil que eu tinha aqui, só de físico mesmo, que eu tive que reduzir, foi porque a pessoa estava tão intransigente mesmo e estava tão dificultosa que eu falei, eu entrego isso aí. E hoje já está ali, não, volta aí, vamos bater o papo, porque ela sabe que depois ela não vai alugar tão fácil. Né? Eu acho que a gente tem que entender isso. E agora, um ponto que é muito importante a gente lembrar e frisar, porque todo mundo que está fora da área médica pensou que agora o médico ia surfar mais do que nunca. Né? Em março, eu lembro aqui o pessoal falando, nossa, os hospitais privados vão ganhar dinheiro demais, os caras vão explodir de ganhar dinheiro, o que é isso, não sei o quê. E hoje você vê os hospitais privados, pronto-socorro vazio, não tem ninguém. Você vai no saguão dos hospitais, está tudo vazio, porque a galera está com medo e está tudo em casa. Não tem mais. Os hospitais estão sofrendo também. É um sofrimento total.
né? Antes a gente estava pensando que os hospitais iam Sim. nadar e tudo mais, e nossos colegas, eles estão sendo afetados, inevitavelmente eles estão sendo afetados, né? E aí você Exato. pergunta essa questão de como nos reinventar, por exemplo, no meu negócio que é diretamente ligado à área da saúde, né? Então, nesse caso, por exemplo, o que a gente começou a fazer na Cura, tentando achar uma saída? A gente está focando muito no digital, no mundo digital, que é inevitável, né? A gente já tinha uma estrutura de estúdio profissional, a gente já tinha uma pegada muito grande. O que fez foi acelerar agora, né? O que a gente ia fazer em um ano, a gente está fazendo em 2 meses, 3 meses, então voltamos às forças para isso. E a questão de tentar surfar a onda, então agora, né, e ajudar as pessoas ao mesmo tempo, obviamente. Nós estamos customizando produtos específicos para o Covid. Uma coisa que a gente está fazendo que é muito bacana, e eu acho que é muito interessante as pessoas da área da saúde fazerem isso também, nós fizemos algumas doações aí nas lives. Teve live dos sertanejos, Jorge Mateus, Bruno Marrone, Gustavo Lima. Foram as 3 lives que a gente doou. Nós doamos aí mais de R$500 mil em capacitação para os profissionais da área da saúde. E assim, esse é um Legal. momento de comoção também que, indiretamente, a gente não faz pensando nessa estratégia de marketing, de brand, de a marca ela ficar cada vez mais querida, mas nós profissionais que agora podemos atuar na ponta, fazer um trabalho voluntário, isso faz muito bem para a mente, né? Isso é fantástico e, sem dúvida nenhuma, isso gera um valor depois para o seu cliente. Tem trabalhos que mostram que clientes estão mais sujeitos a fazerem compras ou contratarem pessoas que têm esse link com filantropia ou esse link com sociedade carente e que depois pode, né, você começa a plantar agora para você colher mais para frente. Então, talvez seja uma coisa muito interessante também para os nossos colegas né, começarem a pensar. Sem dúvida, Neto. Excelente. Olha aqui exemplo aí de humanismo, né? Hoje se fala tanto nisso e realmente cada um ajudando de um Da jeito. forma Isso que é está. muito bom. Pessoal, quem tiver perguntas, coloque aqui para nós aqui no Instagram, que a gente vai responder daqui a pouco, tá? E vai ser um grande prazer responder para vocês. Passar um pouco dessa experiência, né? Aqui a gente não está passando conhecimento teórico, a gente está passando prática para vocês, porque a gente sabe que nessas horas é o que realmente importa, né? Não são dicas, não são fórmulas mágicas, mas são atitudes que, se vocês adotarem, poderão sobreviver, né? E se fortalecerem diante dessa situação toda que a gente está vivenciando. E vocês veem, eu sei que o Neto tem uma empresa extremamente grande, tá? Eu já conheço, eu já fui atrás da Curem, e mesmo assim está sendo impactada. Então, imagina um consultório que começou há 3 meses, há 6 meses, né? A loja que abriu há pouco tempo, como que Nossa. precisam, como que estarão, né? E Neto, falando aqui agora, bom, nós falamos de um lado do fluxo de caixa, o lado da receita, no sentido de reduzir receita, reduzir gasto. Mas existe o outro lado. A gente precisa tentar manter receita e, quiçá, aumentar a receita. Por que não, né? Sim, sim. Então, pô, você tem lá seu consultório. Você não precisa agora, se você não está podendo atender seu paciente, seu cliente pessoalmente, utilize a tecnologia. A tecnologia está aí, né? Tem telemedicina, foi liberada aí. Exige um aprendizado, um período de adaptação, mas está aí. Você consegue prestar um atendimento, tá? Mantenha o seu relacionamento com o seu paciente. Você não precisa necessariamente estar presente, mas você pode mandar um e-mail, fazer uma live, Com né, com certeza. seu público. Você pode produzir conteúdo relevante para ele na sua página, mandar um e-mail perguntando se ele está bem, se ele está se cuidando, se está tudo ok. É o Utilize isso, pessoal. famoso Não se... pós-venda, né, Frank? É o Exatamente. famoso pós-venda que é fantástico e necessário, né? Então, isso, por exemplo, de você manter esse relacionamento e resgatar esse relacionamento, as empresas fazem isso hoje, nós que somos clientes Exato. de várias empresas, a gente vive isso, né? E é aquela velha história que a gente faz também quando a gente está fazendo um atendimento, a gente escreve ali, né, na anamnese, o cara torce para um time, a gente coloca ali para no dia seguinte fazer uma brincadeira com ele na próxima consulta, coloca o nome da esposa, coloca o nome do marido. Isso tudo ajuda na empatia. Então, essa Exatamente. questão de pós-venda é muito importante. E as pessoas elas estão muito susceptíveis agora a escutar, elas estão muito receptivas, porque elas estão em casa. Então, assim, receber uma mensagem do seu médico e tudo mais, poxa, isso é um marketing, inclusive pessoal, e né, é um marketing direto que eu tenho certeza que o paciente vai falar, vai jogar no grupo da família. Pô, meu médico é diferenciado mesmo, minha médica é diferente, os caras estão vindo aqui, estão fazendo isso, estão me perguntando como que eu tô, olha só. E isso depois gera muito valor, né? Sem A dúvida. gente tem que se Sem dúvida reinventar. nenhuma. E olha só, imagina uma situação em que
economicamente falando, as pessoas mudaram o perfil de consumo delas, tá? Então, elas tiveram gastos que elas suprimiram. Por exemplo, viagens, eletroeletrônicos, roupas, foram gastos suprimidos, tá? Tiveram gastos que elas mantiveram. Plano de saúde, medicamentos. Então, os planos de saúde ainda não estão sofrendo, porque as pessoas não deixaram ainda de pagar o plano, justamente porque a gente está num período em que precisamos mais ainda deles. Mas tem setores onde o gasto aumentou. E sabe quais são esses setores? Um deles é a internet. Ou seja, as pessoas estão mudando o perfil de consumo delas, estão mais presentes na mídia digital. Então, se nós queremos estar próximos dessas pessoas, nós temos que ir para esse mundo. Não tem jeito, não tem volta mais. A gente não pode Não é mais o ficar de futuro, é braços o cruzados presente. esperando voltar, né? Então, fica uma Inclusive, isso dica que você está importante falando, para Frank, vocês aí. Oi? inclusive isso que você está falando, se você me permite, ela é vista inclusive no mercado financeiro, no mercado das bolsas de valores, né? A gente vê aí, eu Exatamente. sei que conversa, pô, quanto que o Facebook está valendo mais? Quanto que a Amazon está valendo mais? O Zoom, Né? E o Zoom, pelo amor de Deus, imagina, realmente, né? O Zoom, pô, bateu mais de 35 bilhões de dólares, aumentou mais de 4 vezes o valor dela. o valor Então, dele, assim, exatamente. é uma coisa louca, né? E não existe isso. Por exemplo, que nem você falou, hoje tem a possibilidade da telemedicina. Nós não estamos aqui para fazer polêmica, né? Eu já mudei de minha Exato. opinião várias vezes e tudo mais, mas a gente está vendo que é uma saída mesmo, não tem jeito. Hoje é melhor você ter um contato com o seu paciente, conversar com ele um pouquinho, que seja no vídeo, e tentar dar esse, né, esse calor humano, saber como que ele está e fazer algum ajuste, ou é melhor você não fazer nada e ficar 3, 4, 5 meses aí sem ver seu paciente, que muitas vezes ele precisa de um ajuste de receita, algo que você já, né? Então, assim, é o que você falou, a internet ela não é o futuro, acabou, ela é o presente. A gente está vendo que o mundo já estava estruturado para receber, entre aspas, né? Já tinham É, ferramentas para lidar com uma situação dessa, como é o caso do Zoom, né? e é um caminho sem volta. Caminho sem volta, Sem não, volta. não tem. Neto, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você investe em ativos financeiros, em bolsa de valores, por Olha, exemplo? eu vou te falar uma coisa, uma resposta, assim, que eu sempre dou ela. O que eu faço? Hoje, Frank, eu tenho algumas empresas, né? Eu tenho a Curen, tenho uma empresa de digital que chama SimSave, que é totalmente focada para essa metodologia digital. A gente já vinha desenvolvendo Legal. ela há 2 anos atrás. Nós conseguimos patentear a forma de ensino dela como patente de inovação. Então, assim, tem um simulador virtual que interage, um paciente que bate papo mesmo com a pessoa que está do outro lado para a tomada de decisões. Então, assim, eu falo com o pessoal que vai chegar um dia que com certeza eu vou querer, até por questão de prazer de fazer um investimento em bolsa. Mas hoje eu Legal. invisto 100% em mim, vamos dizer assim. Eu invisto 100% em mim, nos meus negócios. Eu fico brincando com o pessoal, lógico, sem menosprezar ninguém. Você, por exemplo, é um baita do investidor, mas eu falo para eles o seguinte: eu invisto em mim porque eu sei quais são as decisões e para onde que a gente está indo. Né? Muitas vezes as pessoas ficam naquela, poxa, eu vou investir ali, vou investir aqui por uma especulação de mercado, e às vezes ela não conhece quem está do outro lado, né? Exato, é Mas, verdade. mas sem dúvida nenhuma, eu quero muito, um dia eu vou aprender, inclusive é com você, isso aí você pode ter certeza absoluta, mas hoje meu investimento é 100% focado nos meus negócios. Tá. Eu fiz essa pergunta, não é? Porque a gente já tinha conversado sobre isso. Por causa da Mariana. A Mariana está Uhum. fazendo uma pergunta aqui para nós, né? Vocês acham que se reinventar investindo na bolsa seria uma opção? Então, Mariana, eu como investidor também e Esse homem sabe educador tudo, eu vou ficar aqui financeiro, caladinho. eu vou responder a sua pergunta, tá? Não só isso, tá bom, Mariana? A gente ia falar aqui da retomada, né? E daqui a pouco, então, a gente iria citar lá a questão da retomada. Então, na sua retomada, uma das dicas, então, uma das atitudes que você tem que tomar é o seguinte: desenvolver novas habilidades. Então, parar de pensar que o médico só tem que fazer assistência. Isso aí já foi o tempo em que só isso era suficiente, né? Então, nesse de desenvolver novas habilidades, por que não se tornar um investidor? Um investidor, que eu digo, tem várias faces do investidor. Por exemplo, o Neto é um investidor, ele investe em empresas e tal, beleza, é um investidor. Então,
o mercado financeiro é um manancial enorme de possibilidades para qualquer pessoa que queira aproveitar. Então, sim, reinvente-se. Dentro desse seu projeto de reinvenção, inclua investir em ativos financeiros também, tá? Pode não ser só isso, pode ser muito mais coisas. E aí, você vai criar uma fonte de renda e pode criar outras, que era o que eu ia falar aqui da retomada. Crie várias fontes de renda, né? Sejam empreendedores natos. Então, utilize sim. Meu único conselho para você, siga uma estratégia para você fazer isso, tá? E aprenda a fazer. Então, aproveite o tempo agora que todos nós estamos com tempo livre, né? Estamos muito mais em casa e tal, estamos nos reinventando e aproveite para aprender não só sobre investimento em ativos financeiros, mas também em empresas, em negócios digitais e em várias outras fontes. Uma coisa que eu costumo dizer, e aí eu quero já deixar essa mensagem aqui para vocês, tá bom? É o quê? Eu não tenho controle sobre o que o governo vai fazer. Eu não tenho controle sobre o que os hospitais vão fazer. Eu não tenho controle sobre o que os prefeitos, a economia vai fazer. Eu só tenho controle sobre uma coisa, sobre mim mesmo. E eu sei o que eu vou fazer. Isso eu sei. Então vocês têm que focar em vocês. Não fique, eu converso com vários colegas todos os dias, viu, Neto? E tá todo mundo assim: "Ai, meu Deus, quando é que eu vou poder reabrir meu consultório? Quando é que eu vou poder operar?" Gente, não fique, vocês têm que pensar assim: o que eu tenho que fazer para não depender mais daquilo que eu estava dependendo e que hoje eu estou tendo problema. Então, comecem a pensar assim, no que vocês têm que fazer para se reinventarem, para criar novos negócios, ou mesmo o negócio que você já tem, mas de outra forma, com outra visão, com outra roupagem. Então, isso vocês têm controle. Depende única e exclusivamente de vocês, tá? Nós só temos controle sobre nós mesmos. O resto a gente não tem. Então, vamos tomar essa atitude, vamos nos reinventar. Ativos financeiros, bolsa de valores, é um grande caminho que pode ser tomado também. Parabéns, Mariana. Espero que você siga esse caminho, tá bom? Eu quero falar aqui duas coisas. Primeiro, a Mariana conhece nós dois, né? Ela, Eu vi aqui que inclusive, ela conhece. encontramos ela lá em São Paulo. E assim, ele falou essa questão de estudo todo, mas eu não preciso nem falar, né? Você tem que seguir o homem aí, porque ele é que sabe que dá a direção nesse mercado. E a segunda coisa, que nós não estamos falando aqui em termos motivacionais, não, para você se reinventar. Isso não é para dar motivação, não é só isso, não. Tem esse lado que é de consciência mesmo. A medicina, o cerco está cada vez mais fechado, né? Exatamente. Não existe, é muito raro você ver pessoas fazendo patrimônios milionários, vamos dizer assim, só com a medicina, igual era na época do meu avô, por exemplo, né? Hoje a disputa ela tá maluca e isso só tende a piorar, né? Vamos dizer assim, sempre vai ter lugar para os bons. Eu acho que ainda, né? Nós estamos a medicina ela ainda é uma profissão de muito destaque, mas tem que sair da zona de conforto. Né? Não dá para ficar nessa só de ficar pensando, trabalhando fisicamente, é plantão atrás de plantão, plantão atrás de plantão, plantado. Porque a gente tem muitos colegas que são assim até hoje, né, É, Frank? E não para pensar e o dinheiro não trabalha. O ó, dinheiro eu seu no vou, trabalho. eu vou dar duas notícias aqui para vocês, para dentro disso que o Neto colocou e dentro do que a gente está falando aqui. A primeira delas, hoje os médicos estão disputando, olha só, disputando oportunidades de trabalho que pagam cada vez menos. Olha isso, né? Os colegas, olha, reparem bem o que eu coloquei, eles estão disputando contratos sobre aviso, etc, etc, que remuneram cada vez menos. Pergunta, é isso que vocês querem para vocês? Essa é uma pergunta. Outra coisa, dos 20 médicos mais ricos do mundo, só um enriqueceu exercendo. 19 enriqueceram empreendendo. Ou seja, se você quer ser rico, se você quer prosperar na sua carreira, o exercício da medicina, só o exercício que eu estou falando, não vai fazer isso. Você não vai conseguir. Vai ser muito difícil. Você tem que empreender. E nós médicos, modéstia, toda modéstia à parte, nós já temos um empreendimento dentro do nosso sangue, dentro da nossa veia, dentro do nosso cotidiano. Só que durante a nossa fase de aprendizado, isso é suprimido por uma série de crenças limitantes que surgem aí na faculdade, na vinda dos conselhos, vinda de sindicatos e de plano de saúde, que faz com que a gente suprima isso. Então, chegou a hora de fazer isso aflorar.
Libertem o empreendedor que tem dentro de vocês. E aqui um chamado para vocês, tá, pessoal? Um chamado, tá? Não sejam meros espectadores dos avanços tecnológicos que estão ocorrendo em todas as áreas da medicina. Sejam protagonistas. Assumam isso. Então, pensem em que você não é um usuário de prontuário eletrônico, por exemplo. Você tem que ser um desenvolvedor, é um médico que tem que estar na vanguarda do desenvolvimento. Não é uma empresa de tecnologia que não fala na linguagem médica. Então, equipamentos, por exemplo, para teleexame, né? Uma das grandes barreiras da telemedicina hoje é o exame físico, mas hoje já existem dispositivos que permitem você fazer uma horoscopia à distância, uma cardioscopia à distância, uma dermatoscopia à distância. Só que isso está sendo desenvolvido por empresas e o médico vai ser um mero usuário, pessoal. Não pode ser assim. O médico é que tem que estar na vanguarda. Prontuário eletrônico, da própria telemedicina. Então, ao invés de ficar brigando contra uma coisa que a gente sabe que não tem volta, vamos assumir esse papel, vamos assumir isso para nós e passarmos a desenvolver novas ferramentas, novas tecnologias. Essa vai ser a nossa grande retomada depois de tudo isso aí, tá? Por quê? Porque veio para ficar e não vai mais voltar. É fato, assim. Mesmo que venha a legislação, depois regulamentação, etc., acabou, já foi inserido no nosso cotidiano e é daí para maior, para melhor. Tá? E eu falo uma coisa, Franco, pegando um gancho do que você está falando aí, todo médico ele tem o principal ponto, a principal característica que um empreendedor tem que ter, que é ser um vendedor. Você se vende para o paciente, né? Porque todo negócio, sem hipocrisia nenhuma, ele tem o foco em ter né, dinheiro, em ganhar, em faturar e tudo mais. E o médico já tem isso. E assim, as pessoas têm que entender, o pessoal da medicina, que muitas vezes eles não precisam inventar um novo Facebook, não precisa ser... Exatamente. É olhar para o que já tem no mercado e puxar, muitas vezes, poxa, não tem na sua região e alguém está fazendo isso no São Paulo, ou está fazendo isso nos Estados Unidos, ou está fazendo isso em Belém e por aí afora. Exatamente. É saber ter visão, é saber ter a cabeça aberta e a humildade de aprender. Né? Olhar para o mundo diferente. Eu, por exemplo, te falo, uma das grandes vantagens que eu vi, que eu tenho hoje sobre os concorrentes, é porque eu consegui juntar a visão técnica, a visão do médico, com uma visão muito pouco explorada no nosso mercado, que é a visão de empreendedorismo. E que é essa visão de ir para cima, de vender, de não ter medo de errar. Eu acho que a gente tem muitos colegas aqui que também são mais velhos, né? Eu falo, já tem uma carreira mais sólida, ou então já tem família para criar, filhos e filho na faculdade. Gente, não tem idade para empreender, não. E para empreender, não tem. E assim, eu acho problemático, porque se as pessoas começarem a ter contato comigo, vai tudo ficar viciado, é capaz de largar a medicina assistencial e ir para o empreendedorismo. Porque eu sou apaixonado. Os que têm contato comigo, eles continuam exercendo a medicina e investindo. Investindo. Então, assim, é questão de paixão, né? Quando a gente faz o que a gente ama mesmo, não tem jeito. Isso que você falou é muito importante. É olhar os recursos da tecnologia, é pesquisar. É muitas vezes abrir a cabeça e não ficar só vendo coisas de medicina ou coisas da área da saúde. É ir num evento de tecnologia que tem na sua cidade, que tem no seu estado, ou fazer uma viagem para aprender e ver. Você muitas vezes vai fazer do limão uma limonada muito saborosa. Você pode ter uma ideia do que está acontecendo no mercado de engenharia e puxar para a medicina. É saber interpretar as coisas, é ter essa sensibilidade. E eu vejo isso muito. Abrir a mente. E eu vejo. E muitas pessoas que chegam perto de mim, Frank, elas falam, poxa, mas eu não tenho uma ideia de um Facebook. Mas quem disse que você precisa pegar um Facebook, cara? Quem disse que você precisa criar um novo Facebook? Né? É lógico que a gente tem que pensar grande mesmo, tem até a frase do Lehman lá, né? Pense, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Tem que sonhar grande, mas você tem que começar. Não adianta você ficar querendo criar um novo Facebook, se esse Facebook não vai aparecer e você está perdendo várias outras oportunidades de negócio. Excelente, Neto. Ó, pessoal, eu vou fazer uma enquete aqui rapidamente com o nosso público agora, né? Quem aqui teve seu fluxo de caixa impactado pela crise? Pode colocar aqui. Eu, sim. Quem quiser, eu colocar a mãozinha, acenar. E coloquem suas perguntas aqui para nós. A gente tem mais uns 6 minutinhos aí de bate-papo livre e depois a gente vai deixar vocês livres para perguntarem, né? E eu acho, Frank, olha, já tem também... aqui que já colocou. E eu queria só colocar aqui o seguinte para você, né? Antes disso tudo aí, olha, todo mundo praticamente aqui teve. Não tem, gente. Não vai ter, não tem. Só se tivesse aqui Mark Zuckerberg, esse povo que não ia levantar a mão, porque hoje não tem, né? Ou seja, tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo se ajudando, isso é muito bom. Além de ajudar os outros, a gente, né?
os médicos estão se ajudando, isso é muito importante, e a gente tem que chegar, a gente vai superar isso, e sairemos melhores. E aproveitando essa oportunidade para nos reinventarmos, né? Criar novos mercados, explorar novas tecnologias, mudar a forma como a gente hoje vê a medicina. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade para convidar vocês. Amanhã, ao meio-dia, nós vamos ter uma live aqui no perfil, viu, Neto? É um tema específico, porque amanhã é quinta-feira, para quem segue a estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde, é o dia de fazer a rolagem, o de olhar as opções para ver se rola ou não. Então, amanhã a gente vai ter uma live meio-dia sobre rolagem ao vivo. Então, quem já estiver trabalhando no mercado de opções e tal, participa com a gente. Eu, o Dr. Rafael Bastos, lá de Aracaju, um expert em operações estruturadas e estratégias avançadas no mercado de opções. Então, nós vamos estar aqui ao vivo, do meio-dia a 1h da tarde, né? Das 12 às 13 horas, tirando dúvidas de vocês ao vivo. Responderemos as perguntas aqui ao vivo, tá bom? E Neto? Ô, Frank, uma outra coisa só rapidinho, que você falou para as pessoas se manifestarem. Eu acho que se alguém tiver alguma estratégia aí que fez também, que está sendo bacana, também compartilhar, né? Eu acho que Exatamente. isso é uma coisa importante e, assim, eu acho que o ser humano ele tem que entender que compartilhar e ensinar é a melhor coisa. É o que você faz, é o que eu busco fazer. A gente aprende mais, Exatamente. né, Frank? Sem dúvida Sem nenhuma, a gente dúvida aprende nenhuma. muito mais. E isso traz uma coisa que o dinheiro não traz, né? Muita gente pensa, os caras ensinam por causa de dinheiro, não. Quando você deixa um legado, isso aí não tem, né? Não tem dinheiro que compre isso aí. Então, isso aí é esse compartilhamento, essa coisa de passar o que você aprendeu. Muitas vezes você foi um cenário só seu, quer dizer, aquilo não está em livro nenhum. Você passar isso para os colegas é muito bom. O Antônio colocou aqui para nós, está muito difícil, Frank. Olha, Muito. Antônio, de fato está, né? Não sei exatamente quais são as dificuldades que você está tendo. Se quiser, pode colocar aqui para a gente, sem especificar valores, etc., claro. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, tem saída, tá? Tem saída. Basta a gente olhar a crise com um olhar de empreendedor. Olhar como oportunidade, como o Ronan colocou há pouco aí para nós. Oportunidade. Então, a gente tem que ver o copo meio cheio agora, não meio vazio. A maioria está vendo o copo meio vazio. A gente tem que olhar não para os problemas. Os problemas estão aí, vão continuar existindo. A gente tem que olhar para as oportunidades. E elas têm muitas aí. Olhando a sua volta, olhando aquilo que você consome, aquilo que você presta, o serviço que você presta, você já vai ver que muita coisa pode ser melhorada, muita coisa pode ser criada, muita coisa pode ser aprimorada, sem dúvida nenhuma. É o momento de nós nos reinventarmos. Conhecimento técnico nós já temos, e isso é inegável. Agora vamos aprender finanças, gestão, marketing, empreendedorismo, que aí ninguém segura a gente. Isso eu garanto para vocês. E não ter medo de errar, gente. Não ter medo de errar. Senão, se você empreendedor, aprende errando. Ninguém nasce empreendedor, eu gosto de falar isso. E assim, é muito legal que eu estou nessa vida aí há 9 anos empreendendo. Eu comecei a empreender dentro da faculdade, eu abri a Curing quando eu ainda estava na faculdade de medicina. E assim, quando você olha para trás, você fala, meu Deus do céu, como é que eu não vi aquilo antes? Como é que eu não vi sempre ter há 8 anos na minha cara? E é assim, e errar faz parte, não pode ter medo. É lógico que tem erros e erros. Você também não precisa sair apostando tudo e perder tudo e quebrar e aí entrar num buraco muito grande. Mas errar faz parte e é natural. Você vai errar. Se você for empreender, eu te garanto que você vai errar e tem que ter a cabeça no lugar para se recuperar e ir para a próxima. Né? E Até como ninguém diz nasce perfeito. tem uma frase que diz isso, né? O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder a motivação. É isso. Basicamente é isso. Tem um colega nosso, eu não vou citar o nome dele aqui, ele chegou para mim uma vez e falou assim, Frank, eu preciso conversar com você e tal, porque eu quero mudar. Ele falou, cirurgião plástico. E a gente conversou bastante. Ele entrou na nossa mentoria Eagle Pride, aí tá fazendo a mentoria com a gente, que a gente criou. E ele falou assim, Frank, eu tô frustrado, porque eu tenho um monte de ideias, mas eu nunca coloco em prática porque eu tenho medo. E quando eu vou ver, alguém fez. E ele estava chateadíssimo com isso, entendeu? Porque ele tem a ideia de falar, pô, mas eu pensei nisso, mas eu não fiz. Eu falei, o outro cara foi lá e fez. Mudou. Então, quer dizer, não adianta. Não Sabe adianta uma só ter frase a que eu ideia. sempre falo, Tem que Fran? agir. Tem que agir, não tem jeito. Eu vou até te dar um exemplo de uma fala que eu sempre faço. Eu sempre falo isso.
desde quando eu tinha 5 anos de idade, todo mundo já falava que os carros um dia iam voar, né? Ou seja, a ideia já nasceu lá atrás. Nós estamos em pleno 2020 e os carros continuam no chão. E assim, ter a ideia tem valor, é interessante e tudo mais, mas você tem que executar. Se você não executar, não adianta nada. E muitas vezes o cavalo passa arriado, você teve tempo para executar, não executou, e aparece alguém e executa, e você fica pensando o resto da vida, putz, Guila, eu devia ter feito, devia ter feito, Ele devia ter devia feito. ter feito. É o famoso, sem hipocrisia nenhuma, é arrepender do que faz e não do que não faz. A gente tem que entender isso. Para empreender é É. isso, aí para cima, né? Lembra quando Thomas Edison inventou a lâmpada, né? O fio de cobre Uhum. incandescente? Ele, quando eu estava fazendo a apresentação dele, ele contou que ele tentou 100 vezes para acertar uma. É. E aí perguntaram isso para ele e falou, não, eu aprendi 99 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Bastou saber Certíssimo. como E é para isso. poder dar certo. E é bem por aí mesmo, né? A gente O tem que ter pensamento é isso. esse. E, gente, tem coisa demais. Tem coisa demais para a E, gente empreender. e, Neto, uma perguntinha aqui. Com relação à parte prática, assim, contábil da empresa, Uhum, vocês uhum. tiveram que fazer algum ajuste? Ou em termos de tributação, houve Sim, algum benefício que vocês tenham utilizado aí para poder se readequar a esse tipo esse ótimo, novo cenário ou não? ótimo. Você... Então, vamos lá. A gente, né, em março, por exemplo, né, Frank? Eu acho que foi, todo mundo sentiu na pele, mas foi um momento de muito susto. Então, em Exatamente. março, a gente assustou nos primeiros dias, mas depois a gente falou, gente, vamos nos antecipar e pensar que o resto do ano vai ser março, para a gente, pelo menos, conseguir estruturar a casa e estarmos mais preparados. Porque não existe uma pessoa em sã consciência né, que se falasse, isso um dia vai acontecer, a gente ia falar, não, beleza, a gente concorda com você. A gente ia taxá-la de louca, né? Porque é quase um The Walking Dead, vamos dizer assim, é o que a gente está vivendo. Então, assim, sem dúvida, nós nos antecipamos, chamamos os contadores, pegamos o setor financeiro, fizemos todo, né, e não só o financeiro, marketing, crescimento, fizemos todo um reajuste na questão do plano, né, no plano estratégico e tudo mais. Mas muitas coisas, o governo, ele fez de uma forma bacana para o empreendedor, que é, por Legal. exemplo, isentar aqui algumas questões não isentar, mas procrastinar sem juros alguns impostos, né? Então, assim, alguns impostos que a gente sabe, a gente está se planejando para pagar, a gente resolveu não pagar agora de primeira, porque o governo deu essa Uhum. possibilidade e nós estamos mantendo o fluxo de caixa com um dinheiro considerável que iria para os impostos. A gente tem que se planejar muito bem para a gente não cair na armadilha de, não afunda agora, mas afunda lá na frente, né? E aí Exatamente. pega aqueles 3 meses de sobrevida, mas na hora que a conta vem, cai muito. Mas a gente reviu muito essas questões. A gente teve algumas questões também para colaboradores CLT, que né, a gente pôde fazer a suspensão do contrato de trabalho, e aí essas pessoas não ficam desamparadas porque o governo aparou ali, e depois elas ainda ganham até uma garantia de estabilidade no emprego. Então, assim, um momento. Isso, por exemplo, pode ser muito feito com secretárias, né, com as auxiliares Exatamente. dos consultórios. Né? Pô, a funcionária ali, ela é CLT, você não está tendo demanda, não está tendo trabalho para ela, rever, fazer talvez a suspensão do salário ou a redução da carga horária e o governo complementa com o pagamento, isso são possibilidades. Porque eu gosto de falar que, independente de ser R$ 1 ou ser 1 milhão, todo dinheiro merece respeito e a gente sabe disso. Então, assim, Sem dúvida mas eu nenhuma. só vou cortar R$ 50, mas eu só vou cortar R$ 30. Na hora que você vai somando 50, 30 mil e tudo mais, no final nós temos um montante muito importante que te dá uma sobrevida. Então, assim, nós fizemos muito essas questões, nós olhamos, entendemos a legislação, então chamamos nossos advogados trabalhistas para dar uma olhada, interpretar de uma forma segura, para ver o que a gente podia fazer. Eu acho Uhum. que também não é uma alternativa só, eu tentei muito, principalmente em março, que foi um momento de pânico, não sair só demitindo, cortando pessoas, porque também tem essa função social mesmo, de gerar emprego, mas nos adequar, é saber interpretar o que está aí, é não ficar em casa chorando sem ler informação, porque as únicas informações que a gente vê é morreu fulano, morreu ciclano, Exatamente. morreu, né? E Isso entender é que também tem informações desinformação. boas. Isso é desinformação, tem informações boas. Então é procurar talvez um jurídico, procurar o seu contador ele pode estar instruído, né, com essas questões de lei trabalhistas, ou com essas questões de leis de imposto, e tentar se adequar. Né? Eu acho que se a gente faz tudo bem planejado, e isso é importante, porque eu vi, teve colaborador que chegou, então vamos embora, não vamos pagar esse imposto, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Mas calma, gente, vamos fazer um negócio estruturado, porque senão a gente mantém o fluxo de caixa agora, mas daqui a 3 meses vem
uma conta que a gente não consegue pagar. Né? Então, assim, mas fazendo bem estruturado, a gente tem muita alternativa, né, Frank, para seguir aí. Sem dúvida nenhuma, exatamente. Então, olha, pessoal, é muito importante. Eu costumo dizer aqui, e nós tivemos isso no evento que a gente fez passado, né? Frank, não tem como a gente entender tudo de tudo. Eu, como médico, eu não tenho como entender de marketing tudo, não tenho como entender de finanças, de gestão, de jurídico, de contabilidade. Então, é muito importante ter o apoio de profissionais, né? De profissionais que estão ali para te ajudar nesse momento, que possam te guiar nesse caminho. Isso é muito importante, não só o seu advogado, seu contador, seu administrador, seu assessor de marketing, seu assessor de investimentos também, por que não? Né? São pessoas que estão ali, elas não estão ali, é interessante, para decidir por vocês. Elas estão ali para te instruir, para que você vá pelo caminho correto, tá? E uma analogia. Aqui... Ah, pode falar. E uma analogia. O médico aqui, ele fica, às vezes, incomodado quando um vizinho, ou a avó, né, antes isso era muito comum, desse um medicamento, fazia isso, fazia aquilo, fazia um diagnóstico, errava. E a gente tem que entender que a gente não tem que inventar a roda. É o que o Frank está falando aí. Esses profissionais, eles estão aí, e às vezes um investimento a mais que você faça ali, pode ser simbólico, ele te dá um ganho, porque ele te ajuda a estruturar, ele te dá um ganho muito maior do que se você fosse tentar caminhar sozinho. Eu acho que a roda ela já está, precisa empurrar. Então, fazer uma coisa estruturada é muito importante nesse momento. Né? A roda já existe, não tem por que a gente reinventar, né? E lembre-se que quem inventou a roda não conhecia a existência de pi. Então, muita gente fica, não, eu tenho que saber tudo, de não sei o que, para poder inventar algo, né? Então, olha só, pessoal, quem inventou a roda não sabia que existia pi. E ele inventou a roda, que hoje, né, o pi só veio depois. O mundo gira nela, né? O mundo gira nela, né? Então, isso é muito importante. E aqui tem um comentário aqui da Maria Lisboa. Isso é verdade, Maria, eu falo muito isso, né? Quando você não depende da medicina financeiramente, você pode ser um médico melhor. Você pode exercer a medicina como você sempre quis, né? Então, você não fica preso a um chefe, a uma operadora de saúde, ou mesmo ao governo, né? Que às vezes a gente tem que... Né? Quem trabalha em hospital público sabe muito bem disso, né? Então, busquem a independência financeira de vocês, não só com investimentos em ativos financeiros, mas também empreendendo, né? E se organizando financeiramente para que vocês possam ser médicos melhores, que é o que a gente quer. Né? Ninguém aqui quer deixar de ser médico. Os que o fazem por opção, né? Não por necessidade. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa carreira nesse sentido. No sentido de quê? Criar mecanismo para a gente não depender dela. Né? Que aí a gente consegue fazer a medicina que a gente sempre quis. Uma coisa que é muito importante que você falou aí, Frank, é que tudo depende da gente mesmo, né? Às vezes eu converso com alguns colegas médicos e tudo mais, eles têm uma falsa segurança porque eles são concursados. Isso não existe, né, Frank? Ah, eu estou tranquilo porque eu sou concursado, tenho estabilidade. Gente, isso é uma armadilha, né? Eu não sei, você deve ter passado isso aí também. Aqui, os serviços públicos, há 2 anos atrás, eles estavam pagando, era de 3, 4 parcelas no mês. Né? E é aquilo, você não pode depender, essa estabilidade ela não existe, você tem que sempre ir atrás dela, o que é bom, porque você não fica na zona de conforto e está sempre correndo atrás né, de melhorar. Eu acho que isso é fundamental, as pessoas têm que entender isso. E mesmo quem tem uma certa estabilidade, saiba que essa estabilidade pode ser comprometida diante da crise por questões financeiras mesmo. Né? Até agora, o funcionalismo público, até onde eu sei, ainda não foi afetado, mas não quer dizer que não possa vir a ser. Porque os hospitais aqui em Minas estão machucados, viu? E pagamento está difícil, mesmo os concursados estão sofrendo. Aí tem aquela questão de dividir o pagamento em 3, 4 vezes. E a gente vê médicos que recebem muito bem, um salário considerável, sem planejamento financeiro nenhum, que se deixa de receber um mês e entra em colapso. Ele entra em desespero, que é aquilo que a gente estava conversando. Né? Não tem caixa, né? Não tem caixa. O cara ele queima tudo, ele financia tudo e pagando não sei o quê. E assim, ele não tem caixa. Por causa disso, colocar todos os ovos numa cesta só, imaginando que ele vai estar seguro, e aí vem algo fora do controle e derruba tudo. Né? Eu, assim, vou até falar pro meu pessoal aí, segue o Frank mesmo, pessoal, porque ele faz umas sacadas muito boas, é um cara que tem um conhecimento bizarro nessa área. E tem uns cursos bons demais, escritor de livro pra caramba, o cara é diferenciado.
E falando em sacada, eu vou deixar aqui, vou deixar o pessoal, nossos ouvintes aí, nossos membros, né, da nossa manada rica, que eu falo, né, com água na boca aí, porque daqui a umas 2 semanas nós teremos uma novidade para vocês, supimpa, viu? Aguardem, fiquem aí no Instagram, o Neto vai saber também, né? Que a gente Prazer. está preparando o negócio para vocês aí, voltado para essa questão de crise e gestão aí que vocês vão amar. Sem dúvida nenhuma, muita coisa boa vem por aí, tá? Por quê? Porque a gente está recebendo demanda diariamente por isso, né? Por esse tipo, assim, o pessoal está perdido, não sabe o que fazer, não sabe se demite, se reduz salário, se dá férias coletiva para a secretária, não sabe se fecha o consultório, se mantém com pouco, reduz. Então, a gente pensando nisso aí, está preparando algo, uma surpresa muito boa aí para vocês aí. Com certeza vocês vão gostar. Continue aqui no nosso Instagram, que a gente vai ter muitas novidades aí para vocês ainda. Aproveitar também, Frank, o que você falou, que eu assino embaixo, eu te acompanho e vejo o brilhantismo aí de tudo. Falar para o pessoal também que te segue aí, quem quiser entender um pouco mais sobre empreendedorismo, abrir a cabeça, ver tanto parte técnica, não só motivacional, eu gosto muito da parte técnica também. Eu criei um canal recentemente, mês passado, não tem nem um mês, na verdade, no YouTube para compartilhar aprendizados, erros. Eu coloquei um vídeo lá tem pouco tempo dos 5 principais erros que eu cometi aí no mundo empreendedor. Então, assim, é uma ferramenta que eu acho que pode ajudar, né? É aquela velha história. Às vezes a pessoa acha que é muito profundo, mas consegue ter um insight. Às vezes ela acha que é muito básico, mas consegue ter um insight. Eu acho que todo o conteúdo ele é relevante e a gente tem que estar com a cabeça aberta, porque num instalo ali você consegue, né, criar o seu negócio e se tornar um empreendedor. Legal. Eu, Olá, como Écio, eu estou neurocirurgião, inscrito. Bom demais. sei muito bem o que é abrir a cabeça dos outros, tá, pessoal? Então a gente sabe do que está falando aqui. Sem Muito dúvida. legal, né? Olha, a gente está chegando aí no próximo do final. Então, gostaria, como eu estou sendo anfitrião hoje, gostaria de pedir para o Neto, assim, deixar assim, 3 dicas, 3 orientações que vocês podem levar daqui para frente. E para a gente estar finalizando aí o evento, foram bastante pessoas participando aqui, bastante perguntas. Esse evento vai ficar salvo no meu IG, no IGTV do meu Instagram, e você vai disponibilizar também no seu canal, não é, Neto? No No canal canal do no YouTube, YouTube, isso. Quem tá? quiser seguir o canal, tá na minha bio aí, o link pro canal. E continuem conosco aí, que tem muita coisa boa vindo. Pessoal, então, assim, obrigado, Frank. Queria te agradecer. Assim, é uma honra. Eu vejo tanto que você é uma autoridade no assunto, que você tem relevância em tudo que você fala, conhecimento profundo, e não só Obrigado. o dom da palavra, né? Então, assim, te agradecer esse convite. Obrigado. Eu acho que vai ser a primeira de muitas. Nós Com vamos certeza. fazer negócio junto, fazer curso junto, nós vamos crescer junto, né, e Já tem melhorar pedido essa. aqui, viu? Já tem gente pedindo um curso juntos aí, de nós dois, viu? Não, Vamos conversar a sem respeito. dúvida. Nós vamos conversar. A gente até começou a Temos conversar aí antes mais um dessa minuto e pandemia aí, meio né? aí, vamos lá. Beleza. Pessoal, então assim, eu acho que levar em consideração tudo que a gente conversou aqui mesmo, não é nessa questão motivacional, nós estamos aqui não falando a teoria, nós estamos falando o que a gente está vivendo. Essa tensão, ela está global, não é só você em casa que está preocupado olhando para o teto antes de dormir, tendo dificuldade de pegar no sono. Todo mundo está assim, mas tem que tentar ter o equilíbrio mesmo emocional, agir na razão e tentar deixar a emoção de lado. Buscar conhecimento técnico, igual o Frank falou. Tem profissionais aí para ajudar, tem orientações para ajudar. Não é só ficar vendo desgraça na internet e na televisão, que infelizmente não tem mais lugar na nossa cabeça para isso, né? Não tem idade para começar. Quem quiser empreender aí, que é um dos pontos que a gente bateu muito na tecla, o médico cada vez mais ele está precisando de uma válvula de escape, ele não pode depender só da medicina. Então, quem quiser empreender e eu puder ajudar, estou à disposição. No canal eu bato um papo e não tem idade para começar. Toca o pau, vai para cima, resiliência, foco, chuta a porta e é isso aí. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Neto. Obrigado a Curem, né, por estar aqui com a gente. Acho que esse é o início de talvez muitos trabalhos juntos aí. Tenho Se Deus muita quiser. crença. Obrigado a todos que ficaram aqui com a gente, que mandaram perguntas, que participaram conosco. Desejamos muito sucesso a todos vocês. Esta crise vai passar e nós sairemos dela melhores, mais com a mente mais aberta, com mais crescimento, né? Então todos nós estamos. Tem pessoas que estão sofrendo, a gente sabe disso, mas também tem pessoas que estão prosperando. Então, como vocês são da Manada Rica, vamos prosperar também, vamos ajudar as pessoas, mas a gente precisa nos ajudar primeiro.
Um grande abraço e uma ótima noite a todos vocês. Um abraço, Neto. pessoal. Tudo de Falou, bom. galera Um do abraço. YouTube. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.